1984, iniciou-se a restauração da Fortaleza de Santa Cruz. E a ideia de restaurar esse conjunto defensivo da ilha de Santa Catarina, um dos maiores sistemas defensivos do Brasil, começou com Luiz Saia. Luiz Saia era professor e diretor do 4º distrito do IFAM. E ele, preocupado com esse conjunto, esteve aqui, conversou conosco e disse uma coisa que eu gravei até hoje. Se a comunidade não tem interesse nas suas fortalezas, não merece tê-las. Um dos requisitos para a restauração seria haver um ocupante, e ninguém melhor do que a Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, em abril, acredito, de 74, salvo engano, eu levei de lancha o professor Caspar Eric Stemmer, que era o reitor da universidade, a Inhatumirim. Chegando lá, aconteceu aquilo que acontece com todos que visitam a fortaleza. Ele se entusiasmou pela ideia. Se entusiasmou pela ideia um pouco ficcionista, um pouco avançada demais, da universidade assumir a ilha. E assim foi feito. E assim começou o trabalho de restauração. Primeiro, entidades públicas que participaram fornecendo energia elétrica, água, comunicação, meio de transporte para a ilha. E depois, principalmente na Ilha do Ratão Grande, numa segunda etapa, a comunidade participou ativamente do desmatamento, da retirada de uma camada que revestia todo o monumento. A participação da universidade foi fundamental para que esse conjunto fosse restaurado. A Fortaleza da Inhatumirim começou a ser construída em 1639. A maior parte dos edifícios da fortaleza são desse século XVIII, como o Armazém da Praia, a Portada, a Casa do Comandante, o Paiol da Pólvora, o Quartel da Tropa, a Casa da Farinha. E alguns edifícios que já desapareceram, como as cozinhas, a Casa da Palamenta e a Capela. Depois, no século XIX, foram construídos o novo Paiol da Pólvora, para substituir esse primeiro paiol, a nova Casa do Comandante, localizada na mesma posição em que existia a capela, e a Casa do Faroleiro. No século XX, 2 construções vão ser feitas para modernizar a fortaleza: a estação radiotelegráfica e a usina de eletricidade. De todas essas construções, as mais significativas são realmente o Quartel da Tropa, que é um quartel majestoso, o maior quartel existente em todas as fortificações brasileiras. A Capela, embora já desaparecida, foi uma das construções mais importantes da fortaleza, porque ela pode ter sido a nossa primeira igreja, construída em Santa Catarina. E tinha realmente as dimensões de uma verdadeira igreja, aproximadamente o tamanho da igreja da Lagoa da Conceição. E, em terceiro lugar, a Casa da Farinha, que curiosamente tem esse nome em função da farinha ter sido o principal alimento dessa época para as tropas e para a população civil também. O processo de restauração foi diversas vezes interrompido devido à falta de recursos financeiros e à inexistência na ilha de infraestrutura. Somente em 1979 essa situação começou a se alterar, quando a Universidade Federal de Santa Catarina assumiu formalmente a guarda e a tutela de Inhatumirim e de sua fortaleza. E em 1984, finalmente, foi possível a reabertura oficial à visitação pública. Santo Antônio, na Ilha de Ratones. Em 1988, a questão da tutela desse forte também foi então levada para a UFSC.
Durante esse período, a discussão a respeito da tutela e restauração do Forte de Santo Antônio foi ampliada para a recuperação de todo o conjunto de monumentos militares que compunham o sistema triangular e mais a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Em 1989, surge o projeto Fortalezas da ilha de Santa Catarina, 250 anos da história brasileira. Em outubro daquele mesmo ano, foi firmado o convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Banco do Brasil. O valor de aproximadamente US$ 1 milhão foi investido, considerado o maior financiamento para projeto cultural no estado de Santa Catarina em toda a sua história. Em 1989, foi iniciada a pesquisa arqueológica, aqui já tendo antevendo a restauração que ocorreria nos anos seguintes. Essa pesquisa arqueológica evidenciou uma série de elementos, mas como a fortaleza estava muito arruinada, houve também um trabalho de acompanhamento arqueológico durante a execução da obra, né, e que inclusive descobriu várias coisas e nos fez mudar até bastante o projeto inicial em função desses achados arqueológicos que foram sendo encontrados durante a própria execução da obra, né? Concluiu-se que o Forte de Santo Antônio foi utilizado como lazareto por ocasião da epidemia de cólera que se alastrou sobre o país. Durante a execução das obras das instalações sanitárias, nós encontramos 2 sepultamentos. E um sepultamento desta forma, né, feito fora de um campo santo, em cova rasa, com todos os pertences pessoais do morto, indica claramente que foi uma morte em função de uma doença contagiosa e que na época ainda é incurável. O processo de restauração das fortalezas ele se complementou com a produção de vídeos, de documentários, livros, uma série de atividades artísticas e também com o CD-ROM Fortalezas Multimídia e com o Banco de Dados Mundial das Fortificações. Através dessas 2 ferramentas, nós conseguimos fazer o registro e a documentação de todo o processo de restauração por que passaram as nossas fortalezas e pelas quais também passaram fortificações em outras cidades do Brasil e em outros países. Estamos comemorando os 30 anos do processo de restauração das fortalezas. Tá? Então, faz 30 anos que a universidade assumiu a guarda desse sistema de fortificações. A universidade restaurou todo esse aparato turístico e devolveu à comunidade. Hoje qualquer um pode visitar esses verdadeiros museus ao ar livre. E outro ponto que tem que ser destacado é o benefício social que isso gerou. Lembro bem que quando abrimos a primeira fortaleza ao público, foi em Anhatomirim, não tínhamos nenhuma escuna, nenhum barco para fazer transporte para levar as pessoas para visitação. Trouxemos uma embarcação de fora. Hoje nós temos mais de 25 embarcações transportando turistas para essas ilhas, para as 2 ilhas menores, que é Anhatomirim e Ratones. Isso envolve, nessas 25 embarcações, mais de 350 pessoas trabalhando diretamente com o transporte de turistas. Nas comunidades periféricas às fortalezas, gerou a criação de vários restaurantes para atender essa demanda de público que nos visita. E isso também gerou emprego e renda para a comunidade. Outra função importante desses 3 monumentos que a universidade mantém é a parte cultural. É um espaço destinado a exposições, mostras fotográficas. Temos um projeto interessante no Forte São José da Ponta Grossa, que a gente cedeu um espaço para as rendeiras da comunidade.